Olá, queridos amigos, amigas. Sintam-se todos muito bem-vindos ao ciclo de estudos da mediunidade do Conselho Espírita Internacional. Esse é um programa, é uma iniciativa da área de estudo e prática da mediunidade do SEI, e esse programa é dedicado ao estudo sério, responsável e sempre fundamentado nas obras espíritas à luz da orientação dos espíritos superiores. Sabemos, e queria dizer alô, né? O nosso querido Jacobson conduz esse estudo, e Jacobson, obrigada pela tua dedicação e pela profundidade. Como você está hoje? Márcia, eu que agradeço sempre a oportunidade. A gente é quem mais aprende, né? Então, eu agradeço muito a vocês a oportunidade de estar aprendendo aqui, nesse estudo aparentemente eh, expositivo, mas que nos leva a muitas reflexões. Concordo plenamente. Para mim está sendo uma bênção estar aqui. Mas, bom, só trazendo os nossos recadinhos, nossas lembranças, nossos encontros, como sempre, estão disponíveis semanalmente nas terças-feiras, e pedimos a vocês aproveitem para subscrever no canal, clicar no sininho para poderem receber as notificações dos próximos episódios que teremos por algum tempo, né, Jacobson? E durante o programa, é importante você ver que existe um QR Code e que você pode enviar suas perguntas ou pelo QR Code ou pelo chat também. É muito importante porque a gente está coletando episódio a episódio para responder num episódio especial. E é bom sempre lembrar que não estamos sós nesse trabalho, então, obrigada a todos aqueles das várias federações que fazem parte do SEI, né? E por causa do trabalho que eles estão fazendo, a gente pode legendar o conteúdo originalmente em português, mas com legenda para o inglês, espanhol, italiano, alemão e holandês, né? Hoje, Jacobson vai continuar com o tema 7, no segundo episódio, que abrange o tema a dinâmica dos fluidos e a estrutura do perispírito. Só para lembrar todos, quem não assistiu, vá assistir, muito bom episódio passado, mas a semana passada o Jacobson apresentou dentro do primeiro episódio, né, nesse tema, e nos ensinou muito sobre como os fluidos são elementos fundamentais para compreender a mediunidade e também a interação entre o espírito e a matéria. É bom também saber que houveram várias referências, não é, Jacobson? Ele trabalhou esse tema referenciando o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, a Gênese, e dentro dessa exposição, Jacobson explicou basicamente que o fluido cósmico universal atua como esse intermediário entre o princípio inteligente e o mundo espiritual, desculpa, o princípio inteligente, voltando um pouquinho na minha cabeça, e o mundo material, e dando origem aos fluidos espirituais, o perispírito. Então, nesse estudo, a gente vê, a gente aprende como o pensamento influencia os fluidos e, consequentemente, é importante a gente lembrar sempre, afetando as nossas saúdes, nossas Uhum. emoções, e essa relação, né, Jacobson, entre eles e a nossa sintonia espiritual. Para mim, Jacobson e a todos, esse tema é um convite para todos nós nos aprofundar na compreensão do perispírito como esse organizador das percepções dos fluidos e como essa linguagem intermediária da consciência e que amplia nossa visão sobre a mediunidade como um processo integrado de evolução, energia e consciência, não só uma faculdade. A gente sempre pensa isso. Mediunidade é uma faculdade. Não, é muito, muito mais do que isso. Mas, bom, vou dar agora o microfone para o Jacobson. Obrigada, Jacobson, a palavra é sua.
Obrigado, Márcia. É exatamente isso que você colocou. Hoje nós vamos desenvolver mais esses pensamentos que você pontuou, porque estudar os fluidos é estudar o nosso cotidiano na convivência com os espíritos. Então, é fundamental para a nossa harmonia entender a questão dos fluidos. Porque a gente estuda muito a relação com os espíritos. A gente fala espírito, 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 mas a gente esquece do meio no qual os espíritos desencarnados estão e nós, que é o meio fluídico. Ah, Kardec, então, identificou, a partir da informação dos espíritos, que existe uma matéria elementar primitiva. Essa é a definição que ele coloca no livro A Gênese, no capítulo 14. Esse capítulo 14 nós vamos detalhá-lo um pouco mais no programa de hoje. Nós vamos nos ater a alguns tópicos essenciais para a compreensão da visão dos espíritos e de Kardec em relação aos fluidos. Então, Kardec anota: o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, muita gente fica assim um pouco impressionada com a expressão fluido cósmico universal. Então, acho isso muito difícil de entender. Outros querem entender a natureza do fluido a partir dessa expressão. Acontece que fluido cósmico universal foi o nome que os espíritos deram a essa matéria, que nós não conhecemos, não tem ponto de comparação. Ela é de uma natureza especialíssima e que houve uma certa dificuldade dos espíritos em nominá-la, porque não tem palavra para explicar esse estado de matéria. Então, não dá para comparar com sólido, líquido, gasoso, radiante, enfim. Foi preciso, então, que eles cunhassem uma expressão. Então, é uma expressão, um nome. Então, as pessoas ficam impressionadas com o nome, mas é apenas um nome que se deu a essa matéria. Como eu tenho meu nome, você tem o seu nome, para identificar. Então, o fluido cósmico é uma espécie de substrato universal da criação divina. Então, Deus criou todas as coisas. Sim, a partir da criação da matéria primitiva. Então, Deus criou o fluido cósmico universal. A partir daí, o fluido foi se modificando e criou tudo que nós conhecemos. Então, Deus diretamente não criou uma planta. Ele criou a base para o surgimento da planta. É por isso que ele criou tudo. E tudo pertence ao desejo divino, porque ele que estabeleceu essa matéria primitiva. E se a gente decompor, não é, a expressão fluido cósmico universal, nós vamos recordando, até o que já comentamos, que fluido é aquilo que flui. É tentando explicar como é que é a movimentação do fluido. É aquilo que flui, que não possui uma forma fixa, que pode ser moldado e transformado. Então, é uma substância muito sutil, que é passivo de inúmeras modificações. Por isso, a palavra fluido. Cósmico significa ordem, mundo organizado, universo. Indica que esse fluido pertence ao conjunto do universo, abrangendo toda a criação. Universal significa que se estende a tudo, comum a todos, presente em toda parte. Então, é um fluido que é comum a toda a criação. Então, aí buscando, a partir da decomposição da expressão,
entender mais ou menos o que os espíritos quiseram dizer. Ou explicar. Então, intuitivamente, nós temos que imaginar o universo mergulhado num grande oceano. A água seria o fluido, que está em todo lugar. Por isso flui, né? A água flui. Uma comparação, para entender por que eles usaram essa palavra fluido. É porque realmente é o que mais poderia explicar uma palavra que mais se aproxima da movimentação dos fluidos. Por que ele flui? Na verdade, ele tem movimento. Ele tem muito mais do que isso que nós vamos ver hoje. Mas é essa possibilidade de deslocamento, de movimentação, de mudança. E essa ideia de fluidez é porque é uma substância muito sutil. Então, também tem essa conotação, né, em função das suas modificações variadas. Quando a gente analisa o fluido a partir daqui da dimensão material, nós vamos ver que ele pode ser imponderável, ou seja, não tem peso, que seria a condição dele originariamente. Não teria peso aqui na dimensão física. E ele pode, aqui na dimensão física, estar materializado e ter peso, não é? Que seria essa matéria tangível. Então, quando eu toco numa mesa, eu estou tocando numa modificação do fluido cósmico universal. Porque é uma das possibilidades de variação que ele tem. Agora, se a gente considerar a dimensão espiritual em relação à material, não teria peso, não teria volume, não ocuparia lugar no espaço. Mas na dimensão espiritual, pelo que os espíritos descrevem, por exemplo, uma cadeira na dimensão espiritual, ela teria sim um volume, ela ocuparia um lugar no espaço. Então ela teria uma certa densidade. Se a gente for olhar daqui, ela seria etérica, né? Ou seja, assim, não teria um peso específico como aqui. Não ocuparia um lugar no espaço. Mas na dimensão, sim. Você vê isso quando André Luiz descreve os objetos da colônia, né? Ele fala lá de prédio, por exemplo. Ele diz que a colônia Nosso Lar, ele se refere em vários momentos, no livro Nosso Lar, de construções, de prédios na cidade. Ora, esse prédio lá tem um volume, ocupa um lugar no espaço. Os espíritos entram no prédio. Ele tem salas, ele tem mobiliário, ele tem enfeites, ele tem flores. Isso tudo o que é? De que é feito? Do fluido cósmico universal. Tudo o que os espíritos descrevem nos romances em relação à vida espiritual decorre aquilo que é material na dimensão espiritual, é uma variação do fluido cósmico universal. Kardec já tinha identificado isso, nós temos informações no livro dos médiuns, que Kardec estuda bastante essa questão das criações fluídicas, com densidade e volume na dimensão espiritual. Então, ele identificou espíritos que se materializaram, ou que foram vistos pela vidência, que conduziam consigo, por exemplo, uma bengala, um chapéu. Ele estuda várias vezes no livro dos médiuns um objeto, a tabaqueira, né, que era um objeto muito comum à época de Kardec, no século XIX, em que as pessoas colocavam ali o rapé, que é uma substância que se cheirava e tal. Então, Kardec analisa, conversa com os espíritos. E essa tabaqueira? E essa bengala? Ela existe?
Sim, ela existe aqui na dimensão espiritual. Ela tem volume, ela ocupa um lugar no espaço, o espírito pega nela. Ele conduz consigo o objeto. Esse objeto é fluídico. Isso para a gente entender que a expressão fluido, ela não quer dizer algo assim que seria uma uma imaginação ou algo tão etéreo que não teria nenhuma possibilidade de ser tocado. Para nós, não. No plano físico, a gente não toca pelas mãos o fluido. A gente toca pelo pensamento. Mas na dimensão espiritual, os espíritos pegam os objetos, significando que aqueles objetos têm uma existência. Por exemplo, Kardec analisa muito, lá no capítulo do Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível. Ele pergunta para os espíritos de que é formada a roupa dos espíritos. E os espíritos apresentam com túnicas, com roupas específicas de uma época. Essa roupa dos espíritos é fluídica, é uma criação fluídica, uma variação do fluido cósmico universal. Mas nem por isso é algo tão assim sutil que não possa ser tocado. Então, em relação aos espíritos, as criações dos objetos, embora sejam fluídicas, têm uma densidade, sim, e podem ser tocados e conduzidos, e têm existência. Enquanto aquele que criou o objeto estiver pensando naquele objeto. Então, isso para a gente ver que fluido cósmico universal é matéria. Isso é muito importante, porque muitas vezes na reunião mediúnica os espíritos dizem de objetos, esses objetos são reais, não são imaginários. Ah, mas não é criação do pensamento, isso não é imaginação? Na dimensão nossa aqui, física, sim, seria uma imaginação. Mas na dimensão espiritual, é um objeto concreto. Então, a expressão concreto e abstrato tem uma certa relatividade em relação ao meio no qual você está, né? Aqui, um chapéu fluídico para nós é algo que não se toca, nem se vê. Mas para um espírito, aquele objeto é real, tão real para ele quanto seria um chapéu realmente aqui na dimensão física para nós. É muito importante que a gente entenda isso para a gente compreender que o fluido no qual estamos envolvidos é uma matéria muito sutil e delicada, no entanto, alterável, plástica, mas que cria objetos reais. E que, com isso, podem nos afetar. Então, nós, quando entramos em contato com a dimensão espiritual, nós estamos entrando em contato com espíritos e com fluido. Onde nós moramos está cheio de fluido. Porque ele ocupa o mesmo espaço que o oxigênio, que o ar que nos rodeia. Tanto é que Kardec usa uma expressão que os fluidos, ou fluido cósmico universal, constitui a atmosfera onde os espíritos vivem. Comparando com a nossa atmosfera aqui, né? Nós vivemos numa atmosfera com oxigênio, atmosfera que envolve o planeta Terra. Então, envolvendo o planeta Terra, nós temos duas atmosferas. Nós temos a atmosfera física e a atmosfera fluídica. E atuamos sobre as duas. Estamos convivendo com as duas. Daí porque, mais uma vez, nós rememoramos a ideia de que a gente existe em duas dimensões, nós somos seres interexistentes. Nós estamos vivendo a atmosfera física e a atmosfera dos espíritos. Porque a atmosfera dos espíritos é aqui.
onde nós estamos, porque o universo está rodeado ou preenchido, não existe espaço vazio no universo, ele está preenchido pelo fluido cósmico universal. Então, os espíritos, eles se deslocam, nós nos movimentamos, encarnados e desencarnados, nós nos deslocamos dentro da atmosfera fluídica que envolve o planeta, que é o fluido cósmico universal. E nos locomovemos também na atmosfera física que envolve o planeta, que são os gases que envolvem o nosso orbe, o nosso planeta. Então, o nosso contato com o fluido cósmico universal, ele é contínuo e permanente. E por que ele nos afeta tanto? Porque o nosso perispírito, ele é da mesma natureza do fluido, ele é formado, ele é criado pelo fluido cósmico universal. Ora, sendo da mesma natureza, a comunicação do nosso perispírito com o fluido cósmico é contínua. Como o perispírito repassa tudo que a alma sente para o corpo físico, as irradiações do fluido cósmico, do ambiente que nós estamos, atingem o nosso corpo. A gente queira ou não, sabendo ou não disso, ele atinge. Então, a questão fluídica, ela é muito importante na sua compreensão, porque muita gente também tem uma certa dificuldade em relação de compreender, por exemplo, a questão do umbral, que é uma informação trazida por André Luiz no livro Nosso Lar. O umbral é fluídico, mas tão real para os espíritos como o nosso meio físico aqui, não é? E a ambientação do umbral decorre do tipo de pensamento coletivo daquele ambiente. Isso para a gente entender o que é concreto e o que é abstrato em relação a fluido. Muito disso é um tanto quanto intuitivo, realmente, mas foi o possível que os espíritos puderam nos trazer. E eles falam de variações desse fluido, né? Por exemplo, o fluido vital. O fluido vital é uma variação do fluido cósmico universal, com um objetivo muito específico, é uma substância que seria o princípio da vida material e orgânica, comum a todos os seres vivos. Todo ser vivo tem fluido vital. Os animais, as plantas, todo ser tem fluido vital. É uma variação, é uma expressão que a gente vê muito nos livros espíritas, né? E que realmente é uma variação, uma alteração. Então não é um fluido diferente, é um fluido específico para uma função, que é a sustentação da vida. Fluido magnético também é uma expressão que a gente vê na obra espírita, ou fluido animalizado, fluido elétrico, né, que seria mais ou menos um sinônimo, né, de fluido vital, só que com uma função diferente. Ele seria o agente da cura. Ele é magnético, também é uma expressão que muita gente tem dificuldade. Esse magnético aí, ele tá se referindo ou comparando com o ímã. É uma comparação. Ele age como se um ímã fosse. Então, o fluido magnético, que nós temos também, ele atrai ou afasta espíritos. Atrai ou afasta fluidos. Quando a gente fala assim, nós vamos aplicar um passe, magnetizar a água, o que aconteceu? Nós irradiamos pelo pensamento fluidos que se associaram à água, aí conduzido pelos espíritos, porque eles é que fazem essa transposição, né? Da alteração do fluido cósmico em contato com a água, altera a substância, a água, e ela se torna medicamentosa.
Então, o fluido é matéria, a água é matéria, só que eles se combinam. Então, em alguns momentos, a gente vai ouvir a palavra também fluido perispiritual, fluido perispirítico, para se referir ao próprio perispírito, que seria uma variação do perispírito. Então, a palavra fluido é usada em vários contextos, em várias especificações, mas sendo sempre uma variação do fluido cósmico universal. Então, quando nós estamos fazendo uma prece para uma pessoa, nós estamos irradiando o nosso pensamento. O que está acontecendo? O nosso pensamento está caminhando pelo fluido, impulsionando o fluido positivo para a pessoa doente. E muitas vezes isso sai também do nosso fluido vital. A gente pode conduzir fluido vital à distância, que é o passe à distância, ou a magnetização da água à distância. Ou seja, pelo meu desejo, pela minha vontade, pela prece, eu posso movimentar o fluido vital em direção de uma pessoa doente. É uma variação do fluido cósmico universal. E aí, no capítulo 13, desculpe, no capítulo 14 do livro A Gênese, no item 13, Kardec estuda uma das funções mais interessantes do fluido cósmico, que é a ação do pensamento sobre esse fluido. Então, quando a gente estuda fluido, nós estamos estudando o próprio pensamento, a dinâmica do pensamento. É por isso que Emmanuel diz que pensamento também é matéria, porque ele é capaz de movimentar o próprio fluido. Pensamento é abstrato na nossa dimensão. Na dimensão dos espíritos é concreto. É isso que Kardec estuda no item 13 do capítulo 14 do livro A Gênese, em que ele vai falar sobre a ação dos espíritos sobre os fluidos, as criações fluídicas e o que ele chamou de fotografia do pensamento. Essa ação dos espíritos sobre os fluidos é de encarnado e de desencarnado. Então, os espíritos se comunicam por uma transmissão de pensamento. Esse pensamento, ele caminha no fluido como o som caminha no ar. E Kardec, aí desenvolvendo esse pensamento, no item 13 referido, ele diz que o veículo do pensamento, que é essa ideia que eu acabei de colocar, é o fluido cósmico universal. No item 14 desse mesmo capítulo, Kardec faz a seguinte observação: os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais. Então, aqui ele fala de fluido espiritual. Ele não está falando de outro tipo de fluido, não. Ele está dando uma especificidade para o fluido. Ele está se referindo à dimensão espiritual. Então, a palavra fluido é sempre utilizada em contextos diferentes, mas sempre se referindo ao fluido cósmico universal. Não é bem um fluido diferente. É o fluido que se encontra na dimensão espiritual, visto pelos espíritos. Então, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Essa ideia é fundamental. Espírito aqui somos nós, encarnados e desencarnados. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. Então, nós estamos, pelo pensamento e pela nossa vontade, alterando, ou seja, manipulando
os fluidos. Ele diz aqui que a gente pode, pelo pensamento, imprimir essa ou aquela direção. Então, eu posso impulsionar o fluido em direção de uma pessoa doente num certo endereço. Isso que ele quer dizer. Eles podem ser aglomerados, combinados. Então, um fluido combina com a água para tornar a água medicamentosa. Eles podem ser aglomerados, ou seja, eles podem ser reunidos para criar, por exemplo, uma cidade espiritual. Ou eles podem também ser dispersos. Isso é muito interessante, porque uma criação mental negativa, ela pode ser desfeita, desde que você não pense nela. Então, essa criação fluídica, não é, vai determinando uma aparência. E essa expressão aparência é muito usada por Kardec no livro dos espíritos, do livro dos médiuns, e aqui na Gênesis. O que ele explica? Ou o que ele analisa? O espírito, a gente não sabe o que é. Uma luz, uma flâmula, enfim, a gente não sabe de que é feito o espírito. A gente só sabe que ele não é matéria. Mas todo espírito está envolvido por uma atmosfera fluídica que Kardec chamou de perispírito. Envolve o espírito. É uma atmosfera fluídica. E aí tem a forma que o pensamento do espírito dá a esse perispírito. Então, veja bem, um espírito, ele pode alterar o próprio perispírito, consciente ou inconscientemente, pelo próprio pensamento, pela vontade. Isso é muito delicado, porque a vestimenta do espírito é uma criação do pensamento do próprio espírito. Então, quando ele se imagina vestido, a roupa aparece. Então, se ele se imaginar vestido com trajes medievais, ele vai se ver com aqueles trajes medievais. Então, acontecem duas coisas. Ou ele deseja estar vestido com roupas medievais, e aí a roupa medieval o reveste, ou o espírito lembra de uma vida lá na Idade Média, e ele, então, tinha o hábito de usar aquelas roupas próprias da época. Então, ele acredita que ainda vive aquela época. Ao acreditar que ele vive aquela época, ele se vê vestido com roupas de época. Então, ele imprimiu para criar aquela roupa uma vontade. Ele fez isso inconscientemente. Então, a gente pode alterar os fluidos conscientemente ou inconscientemente. A maioria dos espíritos não sabem que podem manipular os fluidos. E é por isso que sofrem tanto. Porque não têm maturidade para alterar o fluido ao seu bel prazer. Eles sofrem com a criação do próprio pensamento. Mas não dão conta, porque não tem evolução para modificar isso. Então, o espírito que se vê vivendo numa determinada época, ele vai estar vestido com roupa da época. Porque ele está acreditando que está naquela época. Aí Kardec usa uma palavra muito interessante. Ele diz que essa roupa é uma aparência. Mas a gente não pode usar a palavra aparência aqui no sentido do dicionário comum, não. Ele está querendo dizer
que aquela roupa reveste o espírito, que aquela forma que ele se apresenta, cabelos longos, ou barba, ou homem, ou mulher, decorre da sua fixação mental. E isso é uma aparência. Porque o espírito mesmo não tem essa forma. Mas qual forma que o espírito tem? Ninguém sabe. Qual é a aparência do espírito? É aquela que ele deseja, se ele tiver domínio mental, ou aquela que ele se fixa mentalmente. É por isso que tem espírito que o médium vidente vê e que tem deformidades físicas. Aquela deformidade física decorre da fixação daquele espírito em função de uma doença que teve. Isso é uma aparência. Mas, repito, a palavra aparência aqui não pode ser tomada como imaginação. É algo real. O corpo da pessoa, a pessoa se vê assim, como a gente vê o próprio corpo. Ele não consegue mudar essa forma física, porque ele está fixado, ele está condicionado. Ele não tem domínio mental para alterar o próprio corpo perispiritual. Porque ele não tem força de vontade suficiente, ele não tem evolução, domínio sobre o próprio perispírito. Mas não sabe ele que está sim, ele que está alterando o próprio perispírito. Então, a forma do espírito decorre do pensamento do espírito. Mas nem por isso é menos real. Então, Kardec estudou muito essa questão, ele usava essa palavra aparência, porque ele faz uma comparação entre o perispírito e o espírito. O espírito puro não tem uma forma fixa. Essa forma é mutável, conforme as condições do pensamento do espírito. Essa é uma das implicações mais delicadas que se tem da ação dos fluidos, não é? Ou do próprio perispírito, que é fluídico. Isso atinge todas as pessoas, porque quando a pessoa sai do corpo físico, ela vai se ver de uma certa forma. E essa forma será aquela que ela está habituada. Poucas pessoas conseguem desencarnar e já ter uma outra forma, ou conseguir imprimir em si uma outra forma. A grande parte da população da Terra não consegue imprimir em si uma outra forma, porque você passa aí 70, 80, 90 anos com uma forma fixa, com um corpo, com aparência, quando a pessoa desencarna, ela vai estar com a mesma aparência. Por isso, por exemplo, os suicidas sofrem tanto. O corpo mutilado que eles veem. O perispírito deles grava as repercussões do ato. Ivone do Amaral Pereira menciona, por exemplo, que um espírito que ela viu vários assim nessa condição, dava um tiro, não é, no próprio corpo, suicida assim, e aquele corpo, não é, fluídico ou perispírito continua sangrando. O espírito vê o sangue escorrendo o tempo todo, não para. Por quê? Porque aquele ato, o suicídio, impregnou tanto na mente dele, não é, ao atirar no próprio corpo, que ele, fora do corpo físico, vai continuar sentindo as dores e vendo o sangue escorrer. Por causa do condicionamento da ideia fixa. Para a gente perceber que a gente não consegue mudar muito o perispírito. Daí a importância da gente aprender a controlar o pensamento agora.
Porque aqui também no plano físico, a gente tem que exercitar isso, ter bons pensamentos para ter um certo domínio sobre essas dificuldades. É o que Kardec estuda no item 14, do capítulo 14 do livro A Gênese. Olha o que ele coloca aqui, um trechinho do que Kardec coloca estudando esse assunto. Assim, por exemplo, que um espírito se torna visível a um encarnado que possua vista psíquica, ou seja, clarividência ou vidência, sob aparências que tinham quando vivo na época em que segundo o conheceu. E tem que ser, senão você não reconhece o espírito, né? Então, um filho vai ver a mãe desencarnada, ele tem que ver a mãe conforme ele a conheceu quando encarnada, senão ele não reconhece. Se ela mudar a forma, ele não reconhece. Mas aquela forma está condicionada exatamente a esse desejo de aparecer para o filho, ou porque ela não tem condição de mudar a própria forma. E aí Kardec complementa, embora esse espírito haja tido, depois dessa época, muitas encarnações. Nós tivemos muitas encarnações. Qual a aparência que eu vou ter depois da desencarnação? A aparência daquela existência na qual eu me lembrar dela, eu me fixar nela. Assim acontece com todas as pessoas. E Kardec ainda comenta, apresenta-se com o vestuário os sinais exteriores, enfermidade, cicatrizes, membros amputados, que tinha. Um decapitado se apresentará sem cabeça, o que não significa de modo algum que haja conservado essa aparência. Certamente, como espírito, não é coxo, não é maneta, nem decapitado. Isso ocorre porque ele está retrocedendo o seu pensamento à época em que tinha tais efeitos. Assim como a cor do corpo, homem ou mulher, cor da pele, né? Homem ou mulher, ser de uma raça ou de outra raça, vai depender daquele momento existencial na qual a pessoa está ligada mentalmente. Isso é uma forma, uma criação, uma alteração do fluido, no caso o perispírito, que é do fluido cósmico universal, não é? Pelo pensamento da gente. Então, ele vai dizendo aqui assim, pelo mesmo motivo, os espíritos também criam objetos, consciente ou inconscientemente. Então, um avarento manuseará o ouro, o militar terá suas armas, seu uniforme, um fumante, seu cigarro, seu cachimbo, um lavrador, seu arado, seus bois. Por quê? Ele está fixado mentalmente nisso. Isso é de uma importância de se saber profunda, porque isso acontece com os desencarnados e acontece com a gente. Só que a gente não vê a criação mental, mas ela é real, concreta, e é capaz de nos afetar. Então, essa questão de ser real ou irreal está muito relacionada à dimensão física ou espiritual. Para o espírito, aquilo é real. É por isso que a gente não pode ser muito simplista em reunião mediúnica e dizer para o espírito assim, esquece disso que passa. Em tese, sim, mas ele não dá conta de fazer. Ele não dá conta de mudar o próprio perispírito. Ele vai se ver doente. E muitas vezes a gente vai ter que conduzi-lo psiquicamente a uma recuperação na condição de doente. Dar um medicamento, oferecer uma maca para deitar, um recurso terapêutico, porque é isso que ele entende. E é real, não é imaginário. Veja, André Luiz, no livro Nosso Lar,
ele descreve que os espíritos vão com maca, recolhem espíritos doentes no umbral e levam para um hospital. Olha, aquele espírito que está doente, ele está fixado numa ideia de doença criada por ele mesmo. Então, se ele parasse de pensar na doença, modificaria? Modificaria, o corpo perispiritual dele mudaria a própria natureza. Mas ele não dá conta, porque ele não tem evolução. Ele não tem domínio mental suficiente. Aí, para adquirir o domínio mental e ter um corpo perispiritual saudável, ele é tratado na dimensão espiritual. Alguns conseguem equilíbrio e recupera o perispírito, ele fica com aparência saudável. Outros não conseguem. Não é muito simples, segundo os espíritos informam. E aí eles precisam reencarnar. É por isso que a reencarnação, em si, é um medicamento para a alma. Porque com a nova encarnação, o corpo físico muda, o perispírito muda. E aí, quando a pessoa sai novamente do corpo, ela já vai ter a forma do segundo corpo, e não daquele primeiro que estava doente. Daí porque a reencarnação é uma bênção para nós todos. Tem esse aspecto curativo e que equilibra a mente. Então, reencarnar é uma bênção. Por que a gente esquece na reencarnação? Um dos motivos do esquecimento é exatamente esse. A gente parar de pensar numa forma doentia que tinha. E agora, ter oportunidade de ter um perispírito saudável. Às vezes a gente traz as marcas do passado, e aí uma doença acompanha. Mas, pelo esforço, pelo trabalho, pelo estudo, pelo pensamento equilibrado, a gente vai curando o próprio perispírito, e quando sair novamente do corpo, a gente vai ter esse segundo corpo saudável. Porque a gente não tem, muitas vezes, domínio do próprio pensamento na dimensão espiritual. Então a gente precisa reencarnar para adquirir esse domínio mental. Daí porque os espíritos reencarnam muitas vezes para aprender a ter o domínio mental. Porque se ficar na dimensão espiritual como está, fica perturbado. Que é um dos estudos que Kardec faz, né? Por que o espírito precisa passar pela encarnação? Um dos motivos é esse. É para aprender a ter o domínio sobre o próprio pensamento e o próprio perispírito, que se dá com a evolução. Porque muitos espíritos ficam na dimensão espiritual totalmente perturbados. Não conseguem sair dessa perturbação. Porque é muito forte. Isso decorre de anos, às vezes mais de uma encarnação, naquele estado de desequilíbrio. Aí a pessoa reencarna, esquece, sofre um amortecimento dos problemas do passado. E agora, ele então tem condições de equilibrar a mente e voltar para a dimensão espiritual, que é a nossa vida natural, com mais equilíbrio. Então, a encarnação, ela é curativa, porque ela nos ajuda nisso. Daí porque, se a reencarnação é curativa, é medicamento, nós temos que aproveitar bem a reencarnação para imprimir pensamentos saudáveis e de domínio. Não deixar a mente vagar livremente. Esse controle mental, esse exercício de controle mental de agora, tem uma repercussão profunda no nosso processo evolutivo, porque a evolução vai se dar exatamente por esse controle do pensamento. É claro que esse controle do pensamento ele não é aleatório. Ele decorre de um estudo que a gente tem que fazer, por isso que a gente tem que estudar todos os dias. A matéria espírita, por exemplo, mediunidade. Nós temos que orar todos os dias, meditar todos os dias. Isso tudo é exercício de domínio mental e de domínio dos fluidos, criando fluidos positivos. Cuidar do que fala, não falar mal das pessoas, não desejar o mal, não guardar ódio, vingança. Isso é desequilíbrio.
Por isso é que o perdão é uma necessidade evolutiva. Porque a gente vai aprendendo a dominar a própria emoção, o próprio pensamento. Porque se a pessoa desencarna com ódio e não perdoa, ele é magneticamente atraído para o lado do desafeto e ambos começam a se obsidiar. Porque são mentes desequilibradas, mentes que não aprenderam a dominar a própria emoção e sofrem as injunções desse desvio mental. E aí, eles ficam envolvidos por um fluido escuro, perturbador. O perispírito exibe as marcas da violência. Então, misericórdia, perdão, benevolência, paciência, compreensão, essas virtudes que a gente as tem apenas como morais, elas têm uma repercussão física, porque elas expressam o domínio da mente sobre a própria emoção, que vai repercutir sobre o perispírito. Aí Kardec, no item 15 do livro A Gênese, capítulo 14, ele usa uma expressão, ele diz assim, que o pensamento se fotografa no perispírito. O que os espíritos quiseram dizer para ele? Porque era o que era possível dizer à época, né? Século XIX. O pensamento se fotografa. Então, o que tinha de mais comum era uma fotografia. Para mostrar uma imagem. Então, era fotografia. Então, você podia pensar que fotografia é algo estático, né? O nosso pensamento se fotografa. Então, se você for ao pé da letra daqui, você vai imaginar uma imagem parada, uma fotografia, no perispírito. Então, eu pensei em algo, bom ou mal, aquele pensamento, ele se fotografa. Então, eu penso numa pessoa, insistentemente. A imagem da pessoa se fotografa no perispírito. Só que era o que era possível dizer à época, fotografia. André Luiz atualiza isso, utilizando já os recursos tecnológicos de agora, ou mais próximos, para dizer que, na verdade, essas imagens, elas são cinematográficas. Ou seja, elas têm movimento e vitalidade. É bem diferente de uma fotografia. Repito, não é que a Gênese está ultrapassada. Ela está registrando o livro, não é, de um outro tempo. Então, André Luiz fala que é cinematográfico. Hoje, com os aparelhos aí de comunicação, os vídeos que se grava, a gente tem essa ideia que no perispírito, os nossos pensamentos, eles adquirem vida. Mas onde no perispírito? É aí que André Luiz vai tratar de um tema muito interessante. Ele diz que esses nossos pensamentos, eles se projetam na aura. O que é a aura de André Luiz, que ele fala no livro Evolução em Dois Mundos? Nós temos em torno de nós uma aura, ou seja, uma expansão do perispírito. Então, o nosso perispírito, ele não está nos limites da nossa pele. O nosso perispírito se expande para além do nosso corpo. Aura. E é aí, nessa aura, que os nossos pensamentos tomam vitalidade. Então, na verdade, um espírito, quando olha para nós, ele vê a nossa aura. Ele vê os pensamentos nossos projetados na aura. Só que esses pensamentos nossos, eles são carregados de vitalidade porque eles têm cota de fluido vital. Então, se eles têm cota de fluido vital, eles são altamente magnéticos. Eles atraem espíritos que
se assemelham, se interessam por aquele tipo de pensamento. Então, um espírito inferior, por exemplo, ele não penetra no pensamento de um encarnado, um obsessor, um espírito inferior, ele não penetra o pensamento em si. Porque às vezes ele não consegue ver o pensamento na caixa craniana. O que ele vê? O pensamento irradiado da pessoa, o pensamento projetado na aura da pessoa. E é isso que o atrai, porque ele é atraído magneticamente, como um imã. Às vezes ele nem deseja estar do lado da pessoa. Muitos espíritos falam isso. Ah, eu estou do lado de fulano de tal, não sei nem por quê. Ele é que me atrai. Eu até queria estar longe dele. Muitos obsessores falam isso. Ou supostos obsessores, né? São espíritos vítimas dos encarnados. Que a gente chama de obsessor e precisa rever essa expressão, porque são vítimas. São espíritos enfraquecidos, que o encarnado prende junto de si. Os atrai pelo tipo de imagem mental, que, como disse, é cinematográfico, tem movimento, tem vida, tem volume. Isso atrai o espírito, ele fica fixado naquilo ali, ele não consegue sair, porque ele é da mesma natureza, é magnético, é um imã. O prego é atraído pelo imã. O prego pode até desejar se desligar do imã, mas o imã é muito forte e prende o metal. Muitas pessoas prendem do seu lado espíritos que não conseguem se afastar, pelo tipo de imagem mental que a pessoa alimenta. Então, uma pessoa que alimenta a ideia do crime, ela vai atrair magneticamente espíritos que estão ligados ao crime, ao ódio, à mágoa. É por isso que a gente muda, quando estuda esse tema, aquela ideia de que o espírito é culpado de tudo. Não, o espírito muitas vezes é a vítima de tudo. Porque aí a gente o atrai e ele começa a se ligar mentalmente ao nosso pensamento e ocorre o processo obsessivo, que é sempre bilateral. Ou seja, a gente obsidia e é obsidiado. Mas por quê? Porque às vezes a gente atrai o espírito. É por isso que a gente precisa mudar o pensamento, para libertar os espíritos que, porventura, estejam ligados à nossa mente. Eu fui até o item 15, viu, Márcia? A partir no próximo programa, eu vou continuar aqui na Gênese, porque você viu que é uma matéria muito rica, tem muitos detalhes e muito úteis, né, para a gente entender essa questão dos fluidos. Nesse item, Márcia, ainda no item 15 do capítulo 14 da Gênese, ele fala assim, Kardec fala assim, é assim, eu acho essa frase lapidar, é assim que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler em outra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. É por E isso que a gente haja não terapia, né? Haja terapia. A gente haja quer terapia. lidar com isso e está É tudo por isso, aí. exatamente. É por isso que a gente não oculta o pensamento dos Isso. espíritos. Porque, Uhum. na verdade, são as imagens que a gente cria que se projetam em torno de nós e são vistos. E é por isso que a pessoa sofre tanto depois que desencarna. Porque esses pensamentos continuam sendo vistos. E aí a pessoa morre de vergonha, porque encontra lá um familiar, um amigo que está vendo os pensamentos dele. E aí agora ficou complicado, né? Porque não Isso. habituou, quando estava encarnado, a ter esse controle. Então, as cenas da nossa vida íntima, de pensamento, se projetam nessa aura, e os espíritos assistem, são atraídos, e aí ficam fixados. Daí porque o espírito não é culpado. Em muitos casos, ele é a vítima. Obrigado, Eu minha acho irmã. que, não, eu acho que na próxima semana você tem que falar quais são os exercícios que a gente pode fazer para já iniciar desde então, não nas próximas N encarnações, a esse controle, tá bom? Mas eu mencionei um pouco, a gente vai falar um pouco mais, porque na próxima semana eu vou falar de qualidade dos fluidos. Olha aí. É um tema muito interessante, mas a prece
a meditação, o estudo são fundamentais todos os dias para a gente aprender a se desligar desses pensamentos negativos. Mas, quando a gente fala da oração, a oração, vamos dizer assim, em movimento. O que que é uma ação, uma oração em movimento? É o perdão, a compreensão, a paciência, evitar falar mal das pessoas, evitar pensar mal das pessoas. Quando a gente faz isso tudo, então eu procuro ter mais tolerância, compreensão, não fico irritado sempre. Isso é controle. É esse exercício que a gente tem que fazer. Não é ficar parado e fazendo exercício mental para mudar as imagens mentais. Porque às vezes a gente não consegue. Por isso é que o trabalho é tão importante para o controle mental. Oração, trabalho, meditação, estudo e essa renovação moral são os elementos fundamentais ou os exercícios diários de controle mental. Porque muitas vezes, quando a gente estuda alguns temas relacionados ao pensamento, você imagina aqueles exercícios assim, em que você procura esvaziar o pensamento, Aham. esse controle. Isso a gente é muito difícil. No Ocidente, a gente não tem essa, normalmente essa cultura. Então, tem esses outros exercícios que eu mencionei, não é? Que são fundamentais. O controle mental nasce daí. Repito, Vamos para todos oração, nós. do Oração trabalho, do em estudo, movimento. da Isso. meditação e a oração em movimento, que é o Ah, exercício da virtude interior. Obrigado, ah, minha irmã. não, adorei, adorei para todos nós que eu já estava pensando como é que eu vou tentar minimizar o número de encarnação para ter esse controle. Oração em movimento, pragmatismo e a questão do controle na reforma nossa, né? Muito bom mesmo. Bom, continuaremos, né, com a partir da Gênesis, capítulo 14, item 15 em diante, nessa própria temática, e queria dizer obrigada, Jacobson. Realmente, cada terça-feira que a gente está junto, a gente começa a criar esse repertório com todas as elucidações que você provê, né? E para todos vocês que estão aqui conosco, deixamos mais uma vez o convite. Enviem suas perguntas através do QR Code ou pelo chat, né? E a gente está coletando, não importa se é live ou depois, a gente coleta suas questões, seus comentários. E é muito importante, não é, Jacobson? Porque aí a gente também constrói o que venha por vir com seus comentários, nos ajudam bastante. Bom, próximo episódio, como o Jacobson já falou, a gente continua com o tema 7, será o episódio 3, a dinâmica dos fluidos e a estrutura do perispírito. Muito obrigada a todos. Compartilhe esse programa com seus amigos e muito obrigada e que Jesus esteja nos inspirando sempre. Até a próxima semana.